Programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos de hoje, vamos falar sobre casamento. Estamos recebendo em nosso estúdio o pastor e teólogo Adolfo Kutinskas, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto, então não sai daí que o Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos. Obrigada a quem nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. É um prazer ter você conosco aqui nessa noite de domingo e, lógico, podendo participar, interagir, mandar o seu recado. Eu quero lembrar para vocês da promoção que está acontecendo na fanpage. A semana passada a gente recebeu aqui o pastor Jonatas, que falou conosco sobre a nova ordem mundial, um tema que trouxe bastante polêmica, vários questionamentos, e ele deixou um livro chamado Código Secreto de Enoque, a revelação, um livro dele, que até em alguns momentos norteou o bate-papo. E se você quiser adquirir esse livro, o sorteio está na minha página, facebook.com/Jaqueline Stefano. Assim que você entrar na página, a minha sugestão é que você curta, para poder acompanhar os temas que a gente está abordando aqui, o que a gente está gravando, versículos bíblicos, as fotos e as promoções. Lá no sorteio, na lateral no aplicativo do próprio Facebook, você pode participar. O sorteio vai ser feito dia 11, como esse programa é gravado, domingo que vem eu já divulgo para vocês o nome de quem ganhou o sorteio e durante a semana mesmo, no próprio dia 11, a gente já avisa quem ganhou, tá bom? E no próximo domingo você tem a resposta também aqui no Temas Bíblicos. E eu quero te falar que a gente está te esperando também nas redes sociais para fazer a sua pergunta, deixar a sua sugestão de tema, o assunto bíblico que você gostaria de ter abordado aqui no Temas Bíblicos, um assunto que você tenha dúvida, curiosidade. Então manda para a gente o seu recado também lá em inbox, facebook.com/Jaqueline Stefano. Tem também Instagram, @JaqueStefano, para acompanhar o nosso dia a dia. E também agora Snapchat, que é uma maneira da gente ficar mais próximo. Se você já tem o aplicativo, é só seguir jaque.stefano, JACQ.stefano. Eu estou te esperando por mais essa rede social que proporciona que a gente fique pertinho, trocando informações e as suas sugestões que são muito importantes para a gente. Hoje no programa a gente vai falar sobre casamento. Eu estou recebendo aqui no noso estúdio o pastor e teólogo Adolfo Kutinskas, que vai esclarecer nossas dúvidas. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui, viu? Igualmente estar aqui. Pastor, quando a gente fala de casamento, eu acho que vale a gente dar um passo atrás e começar perguntando um pouquinho a respeito da escolha, das fases da adolescência, de namoro. Por que não começar a namorar tão cedo? Os problemas, às vezes, pastor, sendo também pastor, às vezes a gente lida com os mais jovens e a gente vê ali 12, 13 anos querendo começar a namorar. Você explica o porquê não. Será que isso vai se tornar um casamento ou não? Às vezes até se torna, mas eu acho que as preocupações hoje cada vez começam mais cedo quanto a isso, né? Perfeito. Acho que nós estamos vivendo uma época onde está tudo muito com pressa, né? Uhum. Esse fast food de informações, né? Não só na área de casamento, mas em tudo. O acesso à informação está tão rápido que as pessoas estão vivendo dessa forma acelerada. Uhum. E isso não está sendo bom para ninguém, né? Se nós vermos o processo de um casamento, de um relacionamento, não só de casamento, mas pensando em relacionamento, Deus não instituiu nada dessa maneira apressada. Tudo há um tempo. Para todas as coisas, Deus diz que há um tempo. E para que a gente possa atingir alguns objetivos, também precisa levar algum tempo. Quando Deus chama Abraão, por exemplo, para ter um relacionamento, ele fala, deixa sua família, deixa sua parentela, vem comigo. O casamento vai ser a mesma coisa, vai acontecer exatamente esse movimento que Deus ensinou lá atrás. Deixa sua parentela, vai se relacionar com essa pessoa, vai ser uma outra vida, tudo vai ficar para trás. Isso tem que ser lento, porque simplesmente você vira as costas e sai correndo para uma direção, você deixa passar um monte de coisas que você não está percebendo. E essa velocidade que os jovens estão querendo se relacionar, criar um relacionamento, ele acaba não se tornando maduro. Ele vai muito rápido, tudo é como se fosse uma árvore. Ele começa a crescer, ela começa a crescer muito rapidamente, ela começa a ficar fraca, ela não enraiza direito. Tudo isso vai se perdendo, né, com o tempo.
a falta de preparo para as coisas. E não só em casamento, mas em tudo na vida. Deve ser feito com cautela, com uma escolha adequada, com paciência, com calma, com observação. Observar a pessoa com que você está se relacionando. Porque às vezes ela maltrata pessoas, em algumas circunstâncias ela age de uma maneira. Mas Deus cria algumas circunstâncias para você observar que ela nem sempre vai ser daquela maneira. E você vai suportar aquela forma com que ela vai ser. Então você vai ter que pensar nisso. Então esse tempo é primordial para que você tome uma boa decisão. Então a rapidez no relacionamento às vezes não é muito boa. Então calma, minha gente, calma. Já que a gente está falando sobre a rapidez, eu percebo também, pastor, que quando algumas meninas vão chegando aos 25, 30 anos, vai rolando um negócio de desespero, percebo, pastor. Aí as meninas começam a aceitar algumas situações. Interessante, outro dia uma colega conversou comigo e eu a conhecia muito bem e ela falou, comecei a namorar, ela com 26 anos, um rapaz um pouco mais velho, que tinha uma filha. Eu falei, olha, pelo que eu te conheço, eu não sei se você vai lidar muito bem com essa situação. Pessoa próxima a mim, né? Eu falei, eu acho que esse negócio de namorar alguém que já tem filho não é para o seu perfil, porque você é uma menina que nunca tinha namorado, que tá na igreja desde sempre, é um pouco ciumenta, é ciumenta com as amigas. Será que você vai ter estrutura para se relacionar com alguém que vai se relacionar com o ex o tempo inteiro por conta do filho? Não, vou. Começou a namorar, lógico que não deu certo, exatamente por esse motivo. Mas o que eu digo, para quê? Você pensa bem antes de entrar num namoro, num relacionamento, né? Perfeito, é isso e você tem que ver se cabe aquilo que o senhor falou. Será que a estrutura daquela pessoa cabe à minha estrutura? Porque, lógico, essa pessoa, se por algum motivo se separou, tem filhos, ela tem o direito de se casar novamente. Mas com que perfil de pessoa? Será que para você tudo bem? Tem que pesar tudo isso, né, pastor? Sem dúvida. Por exemplo, um filho, se ela já é ciumenta, o filho também vai ser um motivo de ciúme. O próprio filho, né? A pessoa que já tem essa tendência a ser ciumenta, ela não aprendeu a desapegar. E, na verdade, o processo para um relacionamento, principalmente no casamento, Deus diz bem claro, vocês se tornarão uma só carne. Eu não vivo mais para mim. Eu sou casado há 20 anos. Fiz 20 anos final do mês passado. 20 anos de casamento. Mais 8 de relacionamento com a minha esposa. Então, são 28 anos juntos. Você aprende a se isolar, isolar não é a palavra correta, a se eliminar. Já não vivo mais eu, porque se eu tiver com uma dor na minha mão esquerda, a minha mão direita vai automaticamente fazer assim. Ó. Não é isso? Não é um movimento natural do corpo? Se tornamos um só corpo. Quando o meu cônjuge está adoecido, ou doente, ou fragilizado, a minha ação imediata tem que ser essa. Eu vou lá. Acariciar ele, cuidar dele. Você acaba percebendo o que é essa outra parte sua. Você já não consegue mais viver sem essa parte. Eu não consigo tirar meu braço. Simplesmente vou tirar ele daqui. Não consigo. Não dá. Eu não consigo. Uma unha vai fazer uma falta gigantesca para mim. Imagina quando eu me torno uma só carne com alguém. Tirar aquela pessoa de perto de mim, se tirar minha esposa de perto de mim, é como se o mundo acabasse, porque já está inerente em mim aquela pessoa. Eu já não vivo mais para mim, eu vivo para ela. Eu percebo que ela necessita da minha atenção, do meu tempo, e aí eu simplesmente não tenho mais tempo para mim. Eu quero dedicar meu tempo para ela. O meu tempo é dela, assim como o dela se torna meu. Nós não conseguimos fazer mais nada separados. Temos 3 filhos. Tudo que nós planejamos em conjunto. A gente não consegue tirar um filho, mas eu consigo deixar um filho para trás. Mas eu não consigo sair e deixar minha esposa para trás. Mesmo que a gente faça algum plano, vamos fazer alguma coisa sozinho, a gente já não consegue mais. Por quê? Porque nos tornamos uma única pessoa. Numa situação como essa, tem um filho no meio do caminho aí, pode ser uma bênção, não há nenhum problema em se casar uma pessoa tendo um filho. Mas se o seu perfil, como você avaliou bem, da pessoa já é de ciúmes, automaticamente ela vai ter, aquele pai vai ter um relacionamento com aquela criança que ainda ela não tem tempo ainda para ter administrado esse processo de deixar o pai cuidar do filho, por exemplo, sem sentir nenhum problema. Meus filhos dedicam a maior parte do tempo da minha esposa vai para os meus filhos. Eu nem sei onde que ela está nesse momento, o que ela está fazendo, por quê? Porque ela é totalmente livre. Exatamente isso, eu me torno um e consigo libertar ela de uma maneira que eu não tenho ciúme nenhum.
Eu não me preocupo com ela. Como ela também, ainda que ela seja um pouco mais ciumenta, ela não se preocupa, ela sabe onde eu estou, por quê? Eu o tempo todo estou ao lado dela. Sempre que ela fala assim, eu preciso de você agora, eu estou lá. Então, mesmo que haja um ciúmes, você consegue deixar a coisa fluir de forma tranquila, calma, sem estresse, porque já você sabe que aquela pessoa faz parte de você. Ela e você são um. Então tem que se preparar para isso na hora da escolha. Pastor, vamos falar sobre o princípio. Eu queria fazer uma pergunta já pedindo para o senhor explicar a sua opinião sobre todas essas questões. A escolha do futuro marido, então, a escolha de vou me casar, os pais podem participar, a igreja deve participar. E essa história de poder namorar e se casar com alguém que não é cristão, sendo você uma pessoa cristã ativa na igreja, fala um pouquinho a sua opinião sobre essas questões. A Bíblia deixa bem claro o julgo desigual, né? Só que a gente não consegue deixar um quadro perfeito como Deus colocou. Infelizmente, eu parto sempre do seguinte princípio. Você quer ou não viver com Deus? É uma escolha sua. Deus não interfere na nossa vida de jeito nenhum. Ele é de uma delicadeza, de um amor tão imenso, que em nenhum momento ele interfere. Ele fica o tempo todo, eis que estou aqui. Deixa-me entrar. E é tão maravilhoso que conforme você vai estudando a palavra dele, você vai percebendo a forma com que ele planejou as coisas para a gente, é tão perfeito, mas as pessoas querem fazer da maneira delas. E aí tudo começa a dar errado. O senhor está falando e me faz pensar, o que a palavra de Deus vai nos relatando ali em João capítulo 10, é a diferença, né, de Satanás. Ele vai tentar pular a janela, ele vai tentar pular uma porta para entrar, se ele vê uma brecha ele entra. Já o bom pastor, já o Senhor Jesus, já aquele que cuida das ovelhas, ele está ali à porta. Então a gente tem que deixar que ele participe da relação. Sim. Diferente de Satanás, que se tiver uma brecha vai tentar entrar, e vai entrar para roubar, matar e destruir, ele é diferente. Ele está ali à disposição. É interessante a gente pensar isso do nosso Deus, né? A hora que a gente chamar ele para participar, ele vai participar, vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Mas também, se a gente não consultar ele, a gente vai seguir uma vida tropeçando uma coisa na outra, né, pastor? E aí ele vem para arrumar, né? Ele vem e ele ainda pode consegue consertar. Arrumar todas as coisas, desde que você convide-o a entrar. De novo, ele não vai forçar. Ele deixa você, mas por que Deus permitiu isso? Porque você escolheu esse caminho. As pessoas, desde o princípio é o mesmo erro, né? Adão vem, ele fala, não desobedece. Vem a Eva, desobedece. Adão desobedece e culpa a Eva. E aí outro culpa a cobra, culpa Satanás, culpa o ratinho, culpa qualquer um, menos você. Você nunca é culpado de nada. E aí você critica a Deus. E até hoje é assim. Nós temos esse hábito de não assumir as nossas responsabilidades e jogar a culpa em Deus. O processo de Deus foi bem claro desde o princípio. Quando ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, todos a imagem e semelhança de Deus, ele tinha um plano perfeito. Aquilo que a gente chama de casamento hoje, essa palavra não existia, era a aliança. Nós criamos uma aliança com Deus. Já existia uma aliança de Deus e o homem. Vem a mulher e ele fala, não é bom que o homem viva só. É bom que o homem tenha uma ajudadora. E aí o homem deturpa tudo com o passar do tempo. Ele começa a tratar a mulher de uma forma brusca. Ele não entende que o papel dele é o contrário. Ele é protetor da mulher. Ele tem que dar a vida pela mulher. O ser humano ele começa a torcer todas as coisas a seu favor. Ele não assume a sua responsabilidade. Ele não age da forma correta. E aí ele consegue colocar a culpa ainda em Deus, né? Chega a ser um absurdo. Mas o desenho de Deus para o casamento, para a aliança, é perfeito. Assim como ele fez um casamento perfeito entre o homem e Deus, através da igreja, ele fez um casamento perfeito com o homem e a mulher. É engraçado que é só uma curiosidade, mas se você olhar no hebraico, as duas palavras para homem e mulher, isha e ishe, alguma coisa assim no hebraico, e as duas palavras, se você pegar a palavra fogo em hebraico, usa as mesmas palavras, as mesmas letras. E é engraçado que, assim, o que eu fiquei... isso não quer dizer nada, tá? Não tem base teológica nenhuma, isso é só uma curiosidade. Mas você fica examinando assim. Parece que Deus quis dizer assim, se você pegar o homem e a mulher, são duas pessoas que pegam fogo. A única pessoa que não precisa estar no meio é Deus para acalmar isso. Por o temperamento do homem e da mulher
é muito diferente. Né? É muito engraçado. Às vezes esposa, onde está tal coisa? Eu fico que nem louco. Onde está o copo d'água? Está aqui, ó. E eu não enxergo, e não é proposital. Eu simplesmente não enxergo. Fisicamente somos diferentes. Temperamentos são diferentes. Então é perfeito o casamento do homem e da mulher. Deus fez algo perfeito. Não tem como você substituir uma família. Não tem como ser 2 homens, 2 mulheres. É impossível isso. Porque nós fomos desenhados para ser homem e mulher. Foi planejado dessa maneira, por uma inteligência muito acima da nossa. Não tem como nós invertermos esses valores. Quando você pensa em julgo desigual, quando você pensa num relacionamento, você tem que colocar isso na balança. Deus planejou. Você quer com ele ou sem ele? Se for com Deus, siga as orientações que Deus deu, que está na Bíblia. Todos os detalhes. Em tudo Deus deu uma orientação. Se você decide fazer sozinho, virão consequências. A perfeição do relacionamento do homem e da mulher é magnífico. O jeito que Deus coloca a mulher como uma ajudadora do homem, se o homem entendesse isso, por exemplo, na minha casa está tudo nas mãos da minha mulher. Eu não me preocupo com nada. Eu simplesmente trabalho e ela cuida de todo o resto. Não era para ser assim. Nós não gostamos, nem eu nem ela. Mas é a melhor forma hoje. E eu não me preocupo. É uma mulher centrada, coerente. Por quê? Todas as vezes que ela teve alguma dificuldade, eu orientei. Não, não é assim. Eu sou o cabeça. Então eu oriento. Não faz assim, vamos por outro caminho. Temos um único objetivo. Temos 10 objetivos. Nós não vamos conseguir concluir todos. Vamos escolher um? Em conjunto a gente escolhe um, determina o objetivo e vai atrás daquele objetivo. Nada é feito sozinho. Nada é feito, eu mando, você obedece. Não, não existe isso. De novo, ela é minha parte. Faz parte de mim. Eu preciso vê-la feliz. Se isso não está com você, teu relacionamento tem alguma coisa errada. O caminho está errado. Você começou de forma errada. Você tem que se anular. Agora você é da outra pessoa e a outra pessoa é sua. Então você tem que querer amá-la de um jeito onde não faz mais necessidade de você ser agradado. É importante que você agrade a outra pessoa. Eu vivo para ela, eu não vivo mais para mim. Então a pessoa precisa entender isso. Quando isso está na pessoa e entrou no ritmo de que Deus está no meio, aquele fogo já não se acende mais. Não há mais um temperamento forte de um para com o outro. Há discussões entre eu e ela? Às vezes até há. Em 20 anos, conseguimos discutir umas 2 vezes. Né? Com um fogo mais aceso, assim, vamos dizer. Mas é muito raro. Até porque nós temos 3 filhos, nós não temos tempo de discutir. Temos que resolver problemas rapidamente. Decisões rápidas. Diretrizes rápidas, decisões rápidas. Meu último filho, por exemplo, já nasceu com 900 gramas. Então nós tínhamos que dedicar toda a nossa atenção a ele. Hoje ele tem 7 anos, já fez 12 cirurgias. Nós não temos tempo de discutir. Nossa discussão é assim, vamos para esse caminho, vamos por aquele? Vamos. O que você posso fazer por você? O que eu posso fazer? Como eu te ajudo? Lavar a louça te ajuda? Passar O senhor está falando roupa? uma coisa, pastor, me faz pensar na importância do casal no decorrer da vida 2, com problemas que podem acontecer, um filho que de repente nasce precisando de um cuidado mais especial para a saúde, um problema financeiro que possa acontecer, um desemprego. Essas situações não podem fazer com que o casal se torne rival e, infelizmente, às vezes isso acontece, né? Exatamente. Eles têm mais é que se unir e não se afastar por conta disso, né? Exato. Por isso a união, por isso o desenho de Deus é tão importante. A forma dele é tão importante. Porque na hora que vem a turbulência, se você está nesse desenho, nada te abala. Você está em cima de uma rocha, de um alicerce chamado Jesus Cristo, que cuida de todas as coisas, que sabe todas as circunstâncias, conhece tudo que passou, o que está acontecendo e o que irá acontecer. E aí ele traz as possibilidades para você escolher, te ajuda na escolha. É tão engraçado que assim, as pessoas acham que tudo é coincidência, mas não é. Quem vive com Deus não acredita em coincidências e sabe que Deus está interagindo. Quando a gente teve que tomar a decisão, por exemplo, o meu filho, ele não era para ter nascido. Esse é meu 3º filho, né? Os outros 2, um já está na faculdade, fazendo engenharia, e o outro está no meio do caminho, e esse pequenininho. Esse pequenininho, Ian, nem o nome nós escolhemos. Deus apontou o nome para ele. Ian significa em hebraico, Deus é gracioso. E foi mesmo, porque mais de 10 médicos de alto nível falaram para nós, vai ter que abortar, porque não vai sobreviver. Não tem como sobreviver, é impossível. Mas, doutor, mas quanto por cento? Não, 0. Se fosse sua esposa, doutor, minha pergunta para ele.
Eu abortaria, faz a carta para o juiz, ele autoriza, a gente aborta. Mas minha esposa é tão maravilhosa que eu falei para ela, eu não posso participar disso. Se você for fazer sozinha, você pode até fazer. Eu te apoio. Mas eu não posso assinar algo que eu não concordo. Eu não concordo com o aborto. Está errado, em hipótese alguma. A não ser que houvesse algum risco pela sua vida. E você não quisesse, eu iria aceitar. Mas fora isso, não tem sentido matar alguém. E ela concordou. E ela, mesmo com o diagnóstico de que haveria morte dentro dela, ela falou, não, vamos levar à frente. Também concordo com isso. E levamos à frente, e o menino hoje, extremamente inteligente, 7 anos, estuda, fala, corre, se trouxer ele aqui, ele deixa todo mundo de ponta cabeça, é extremamente amistoso com todo mundo, chega aqui, ele já vai correr te abraçar, nem te conhece. Os médicos disseram que não tinha chance e está com 7 anos, 7 anos. Mas os médicos não estavam errados. Uhum. Eu não critico nenhum deles. Hoje, ele está dessa maneira que ele está, também graças aos médicos. De se esforçarem para trazer ele à vida e lutarem junto conosco para que ele vivesse. Na limitação científica, que as pessoas não aceitam, que Deus é muito além da ciência, eles estavam corretos. Era o que eles tinham para nos falar. Porém, Deus não é limitado. Deus falava claramente para mim, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Lembra de Abraão? Eu estava era bravo, não queria lembrar de Abraão, não. Eu estava chorando em desespero, na verdade. Mesmo como pastor, você chora, lógico, você sofre. É uma pessoinha que está vindo lá que você espera que esteja bem. E eu não entendia na hora. E desesperado pedia para Deus, me socorre. Né? E Deus socorreu. E trouxe ele à vida, restaurou ele todinho. A gente continua cuidando dele, cada vez mais melhorando a qualidade de vida dele. Mas é um milagre fenomenal que Deus fez ali na vida dessa criança. E isso só é possível por quê? Porque tanto ela quanto eu nos isentamos de olhar para nós. Nós estamos olhando para o que Deus está fazendo. Não importa mais, porque além do nosso casamento, há uma outra aliança no meio disso. É a aliança nossa com Deus. Primeiro eu olho essa aliança. Se essa aliança estiver forte, a outra não se rompe. Agora, pastor, vamos falar um pouquinho sobre casamento e família. Família de um, família de outro. Sim. Que por um lado, com certeza pode ter muita sabedoria, muita instrução boa para dar, ajuda em alguns momentos, mas por outro lado também pode vir com muita interferência. Como equilibrar, até onde as famílias vão interferir na dinâmica desse novo casal? Pensando aí num casal que se casou há pouco tempo. Então, veja, de novo, Deus dá a diretriz. O que ele falou? Deixai o pai e mãe. Ele foi muito objetivo. E unir-se à sua mulher. O problema é que as pessoas não interpretam de forma correta. Deixar não é simplesmente virou as costas e nunca mais vou olhar para cá. Não, você esqueceu do outro mandamento, honrar pai e mãe? Uma coisa não elimina a outra. Deus é perfeito nas suas coisas. O que ele está dizendo é isso? Agora há um novo relacionamento. Havia uma aliança entre você e seus pais. E quem dá o limite para o casamento de interferência de pai e mãe são os filhos. Eu vou dar o meu limite para os meus pais. E você vai dar o limite para os seus pais. Mas tem que haver um limite. Há uma separação. Não pode viver mais na barra da saia da mãe. Né? Isso é muito importante. E outra coisa muito importante é o que a família tem feito para preparar esse jovem. Porque, na verdade, você como pai e mãe, o que acontece? Você pensa que tomou posse do seu filho. O filho não é meu. Eu estou preparando ele para alguém. Eu quero ele muito bem preparado para quando ele se unir a uma mulher. Glória a Deus que seja uma mulher magnífica. Assim como eu estou preparando meu filho, eu espero que aquela família esteja preparando a filha para o meu filho. E assim eu estou preparando a minha filha para um filho de alguém. Então eu estou preparando para que ela seja feliz e faça alguém feliz. Nessa mesma visão que eu tenho para mim no meu relacionamento, eu quero que ela tenha no relacionamento dela com o homem que ela escolher. O meu filho com a mulher que ele escolher. Ele tem que fazê-la feliz. Porque muitas vezes cabe a esses pais se tocarem de até onde eles podem entrar dentro dessa relação. E se os pais de um lado ou do outro não tiverem essa sabedoria de até onde eles podem entrar,
cabe a esse marido ou a essa esposa, como o pastor falou, impor o limite. Olha, daqui vocês não podem passar, essa decisão não é de vocês, essa decisão é da esposa, porque não é difícil a gente escutar casos de que a mãe do marido ou a mãe da esposa começou a querer decidir até onde os móveis iam ficar dentro da casa. Então, esse limite, e aí o outro vai se irritando com isso. Então, esse limite ele tem que ser, e o que vale muitas vezes, o que falta muitas vezes, pastor, e eu vou deixar para a gente falar isso no próximo bloco, é a conversa entre o casal, a comunicação entre o casal. Porque às vezes você... Por que de repente a pessoa estoura, né? Explode, faz aquela briga, né? Porque faltou diálogo, você foi juntando, chegou uma hora que você explodiu, às vezes por um motivo pequeno. Então não gostou de uma atitude do pai, da mãe, do outro, senta e conversa como dois adultos. O que eu sei que às vezes na hora da raiva, dos ciúmes, de alguma coisa não é tão fácil, mas tem que exercer. Eu vou te perguntar sobre isso no próximo bloco. E no próximo bloco também, a gente já entra nesse tema, que é o que muitos casais em algum momento vivem, já relataram isso, talvez seja o seu caso, o caso de alguém que você conhece, viver num cabo de guerra. De novo, parecendo que são dois rivais, querendo cada um para um lado. Cuidado com isso, no próximo bloco o pastor conversa com a gente sobre esse assunto, então não sai daí, que hoje a gente fala sobre casamento. Você sabia que o nome do Senhor só veio a ser invocado na terra após o nascimento de um neto de Adão chamado Enos? Gênesis capítulo 4, versículo 26. Temas Bíblicos está de volta, estou esperando a sua participação na rede social, pode entrar lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, curte a página, tem sorteio de um livro que o pastor Jonatas deixou para a gente a semana passada, lá no sorteio, no próprio Facebook tem um aplicativo, quando você entrar ali na barrinha lateral você já vai ver lá no sorteio, tá? Você vai achar facinho. Vale a pena você participar, dia 11 vai ser o sorteio. Eu vou divulgar para vocês a semana que vem aqui no Temas Bíblicos, mas na semana lá na página eu já divulgo quem foi que ganhou, tá? Então eu estou esperando a sua participação e é lógico, você pode também mandar o seu recado com a sua sugestão de tema. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio hoje o pastor e teólogo Adolfo Kutinskas, que está nos falando sobre casamento, e eu queria voltar esse bloco então perguntando, pastor, a importância do diálogo. A gente falava sobre interferência das famílias no bloco anterior. Para isso e para qualquer outra coisa, conversar faz diferença no casamento? Total, Jaque. O grande problema que as pessoas acabam enfrentando é a demora nesse diálogo. Porque às vezes para você tentar não magoar outra pessoa, às vezes a pessoa não tem maturidade, e aí você demora um pouco e as coisas vão tomando uma proporção gigantesca. Por exemplo, você disse, até onde uma mãe pode interferir, colocar até os móveis da casa. Eu já vivenciei isso muitas vezes, a gente vai vivenciar isso muito, né? Ocorre exatamente isso. Como um casal, você tem que expor aquilo que não te agrada. Pode ser a coisa mais... Para o outro, pode ser que seja extremamente bobo, infantil, não importa. Quando a minha esposa fala para mim, às vezes eu nem consigo resolver o problema. Mas ela fala para mim, não põe mais esse copo d'água aqui, eu vou dizer para ela, mas por quê? Eu vou querer saber. Ela vai me dizer, porque aqui ele está perto da beira, pode cair, isso me incomoda. Tem pessoas que têm até toque, né, com as coisas. Eu sou uma pessoa extremamente chata, aquela pessoa que gosta de tudo nos seus devidos lugares. Deus me deu uma mulher e 3 filhos, bagunceiro, mas bagunceiro ao extremo, né? E aí, o que acontece? Eu tenho que tratar isso em mim. Se Deus já fez isso para mim, Ele está me dando um sinalzinho. Acorda que esses seus valores aí estão errados. Não precisa ser... Mas eu tenho, é inerente, a minha pessoa é assim. Então não adianta eu ficar me estressando. O que eu tenho para fazer, olha, está me incomodando. Dá para parar com isso daqui? Dá para fazer de outra maneira? Não deixa a toalha na cama, não deixa o sapato jogado. Se você tem que falar. A pessoa precisa saber, porque senão ela não tem como adivinhar. Pode ser que ela não vá conseguir resolver. Pode ser que eu não vou conseguir deixar de ser metódico, arrumadinho. Mas hoje eu sou muito mais light. Mas muito. 90% da minha personalidade já não se incomoda. Ainda se incomoda porque eu passo pegando uma coisa, outra, arrumando. É meu. Mas eu já não brigo mais com as pessoas à minha volta por causa disso.
eu já dou risada, eu já levo na esportiva. Mas foi um tratar de Deus. O senhor está falando, pastor, a dinâmica quando vem os filhos, eu não tenho filhos ainda, deve ser muito alterada. Porque mesmo, eu fico imaginando o casal que tem tudo organizado, tudo no lugar. Eu vejo os meus sobrinhos, as crianças vão chegando e a dinâmica muda muito. Não dá para aquela casa ficar arrumada mais o tempo inteiro como era antes. Tem a bagunça das crianças, tem os brinquedos espalhados, tem um tênis que um deixa ali, o outro deixa lá. Então, é lógico que a gente quer ter uma casa limpa, organizada, mas com filhos já é uma mudança na dinâmica também, né, pastor? Sim. E aí, quando você tem essa personalidade como a minha, você tem que administrar. Uhum. Mas também você não pode deixar de cobrá-lo, porque é importante que ele seja organizado. O equilíbrio tem que existir, Sim, né? você tem que orientá-lo. Não é assim que funciona. Precisa ter educação. Você quer trazer um brinquedo? Traz, mas trazer o guarda-roupa inteiro aqui para baixo? Não dá, né? Cada um tem Você precisa botar limite nas coisas. E assim é no seu relacionamento com sua esposa. Encontrar o equilíbrio, né? Sim, o equilíbrio. Inclusive ela com os pais. E eu com os meus. Apesar de que ela deu a sorte de que eu não ter pai nem mãe, então ela casou comigo sem ter problema de sogra, de sogro. Sempre fui eu que tive que administrar os pais dela. Mas assim, não tem problema nenhum. Eles têm a chave da nossa casa, eles entram na hora que eles querem. E nunca me incomodou. Pelo contrário, o pai dela, para mim, eu trato como um pai. A mãe, como uma mãe, está sempre nos ajudando em tudo. Né? A gente brinca, sogra, a gente quer longe, não sei o que lá. Mas, na verdade, não dá para ser assim. Quando a gente casa com uma pessoa, esquece, vai trazer a família toda. E olha, e é a dinâmica de cada relacionamento. A minha mãe, por exemplo, os meus pais, eles são extremamente preocupados. Preocupados, e a gente mora um pouco longe, né? A gente mora na Zona Oeste, os meus pais moram na Zona Leste. O meu marido teve a ideia, já que sabe aquele aplicativo? Porque como eu, dirigindo sozinha, me perco um pouco, meu marido colocou um aplicativo que às vezes eu ligo, ele já vê onde é que eu tô, ele já me dá o caminho para sair dali, né? Então ele falou, vamos colocar no celular da sua mãe esse aplicativo. Porque daí ela vai saber a hora que a gente chegou em casa, se a gente está na igreja e demorou um pouquinho mais, ela vai ver lá onde a gente está. Para o meu marido, isso foi ideia dele. Então, é a dinâmica que deu certo. E a minha mãe, às vezes eu falo, mãe, você não me liga. Ela, não preciso mais te ligar. Porque eu olho, às vezes ela falou que meu pai faz assim, dá uma olhadinha, vê se ela já chegou em casa. Aí minha mãe vai lá, vê o endereço, está em casa, pronto, eles estão sossegados. Para a dinâmica da nossa família deu certo. Tem família que pode achar isso uma interferência. Mas foi a ideia do meu marido, não foi a minha ideia. Então, eu acho que isso tudo tem que ser conversado, né? Sim. E como poderia ser diferente se a pessoa que te colocou no mundo foi sua mãe? Se ele tem que ser grato a ela. Não dá para ser diferente disso. Eu tenho que ser grato à mãe da minha esposa, aos pais dela que cuidaram dela para mim. E preparar uma mulher como a minha, magnífica, para eu conviver. Agora, se eu não sou feliz com a minha mulher, eu já errei lá atrás. Alguma coisa está errada, o meu caminho percorrido está errado. Eu não posso jogar a culpa no meu sogro, na minha sogra. Na verdade, há uma certa necessidade deles educarem. Como eu disse, eu estou educando meu filho e minha filha para que tenham um relacionamento bom, mas eu escolhi. Eu não escolhi a minha esposa. Quando eu olhei para ela e olhei, olha, aquela orelhinha, aquela bochechinha, agora eu não vejo mais nada disso? Sumiu tudo? Não, continua lá. Aquela mesma pessoa de quando eu conheci, que eu me encantei, continua lá. Eu aqui acabei, ou não, né? Deixando passar os detalhes que eu amava e que me chamava atenção, e comecei a colocar defeitos na pessoa e sobrepor um ou dois defeitos sobre todos os méritos que ela tinha. E aí as pessoas acabam fazendo isso e acaba com o relacionamento. Pastor, quais são os principais problemas que o senhor percebe? Aqui eu citei a família, que deve ser um deles, mas outros principais problemas que fazem com que o casal viva num cabo de guerra, cada um querendo puxar para um lado. Exatamente, cabo de guerra. Valores, o tal do jugo desigual. A pessoa que Deus já deixou bem claro, o jugo desigual não vai ser uma boa para você, querido. Não adianta. Se você tem o hábito de ir numa igreja, você é cristão, casa ou começa a namorar com uma pessoa que não é, já começa de forma incorreta. Vai criar uma dificuldade que Deus está apontando isso, olha, você vai ter dificuldades. Você torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras. O que vai acontecer? Já vai começar uma discussão. Ainda que o nível é diferente, olha, o senhor está falando, discussão. pastor, quando eu conheço algum jovem que quer namorar com alguém que não é cristão, eu falo o seguinte, converse com alguma mulher ou com algum homem, mas eu falo principalmente mulher, que se converteu já estando casado e que o marido é incrédulo. Pronto, você já vai ter ali uma explicação. Porque a pessoa que é casada
e se converte, ela talvez passe muito tempo lutando pela conversão do outro. Então, orando, jejuando, tendo que lidar com algumas situações. É vigília, eu não vou poder estar porque meu marido não concorda. É alguma coisa que eu queria estar me dedicando, mas a igreja não dá, até que o marido se converta. Se essa pessoa conversa com um jovem que tem a opção de escolher, eu tenho certeza que essa pessoa vai falar, case-se com alguém que tenha... Exatamente. Espere. E procure alguém que queira chegar no mesmo lugar que você. Exatamente. Por isso o cabo de guerra. Porque as pessoas têm valores diferentes. Quando vai se tomar uma decisão como um casamento, com essa concepção de que Deus está no meio, e Ele vem tratando todas as coisas, você aprende a parar de puxar para um lado e a pessoa para o outro. Vocês entram num acordo e ambos são direcionados no mesmo caminho, têm o mesmo foco. Pelo menos 95% do foco tem que ser igual. 5% você pode destoar, não tem problema. De repente eu quero mais comprar um sapato, né, do que trocar o carro. A mulher tem outros valores. Mas vocês vão entrar num acordo. Você pode até destoar, mas você fala, não, é mais importante hoje trocar o carro, eu preciso mais do carro. Não preciso ter 350 sapatos, né? Essa mulher tem poucos sapatos. 350 achou coisa bacana, né? Mas tudo bem. Mas teria, né? Venderia um carro para comprar 350. Tudinho de sapato. Mulheres adoram isso. Vai fazer o quê? É inerente a gente nela. não liga, se o carro estiver só andando e levando a gente para o lugar, tá bom. Desde que seja Desde que esteja no salto alto bonito, tá tudo bem. Então... Mas não é assim, a gente sabe, a mulher também sabe disso, dos valores que as coisas têm. Então, quando você equilibra isso e vai para o mesmo foco, você consegue mais rapidamente alcançar tanto o carro quanto o sapato. Porque você vai ter uma força dedicada para o mesmo local. E aí, ele ouvindo aquilo que ela quer, aquele sapato, ele vai ficar doido para comprar. Porque ele é apaixonado por você, não adianta. Ele quer te dar o sapato. Não tenha dúvida disso, mas ele percebe, não, agora eu preciso do carro porque está vindo o neném, em breve meu nenenzinho vai chegar, eu vou precisar do carro. Então, há equilíbrio na escolha da direção que vai ser tomada. E quem dá esse equilíbrio é Deus. Deus mostra o melhor caminho a ser tomado. Pastor, eu acho que a gente está falando sobre casamento, mas em vários momentos o pastor, ele aponta isso. A escolha, eu acho que isso vale muito para os solteiros, é o principal. E se você já está casado... Ore a Deus para que Ele te ajude a vocês terem... Eu acho que uma das coisas principais no casamento, ou talvez o principal, é os dois quererem chegar no mesmo lugar. Me chama muita atenção, pastor, e eu gosto de falar sobre isso, porque é uma experiência muito boa que eu vivo, que eu e meu marido, a gente é muito parecido em um objetivo. Almas, vidas, o foco é muito semelhante. Então, às vezes eu falo assim, amor, tem uma pessoa, fulano, vai operar, vamos no hospital visitar? Ele não sabe quem é fulano. Mas se eu estou pedindo para ele ir no hospital comigo visitar, ele vai comigo visitar. Às vezes ele fala, Jaque, anota aí o WhatsApp da esposa de um colega meu. Eu não sei nem quem é o colega, nem quem é a esposa. Mas se ele está mandando, eu vou lá chegar e vou conversar com a pessoa, porque eu sei que ele tem um objetivo ali por trás disso. Então, eu louvo a Deus. Esses dias a gente foi a um lugar, conhecer uma família de uma amiga minha, que ele nem sabia quem era. E eu falei assim, amor, estou marcando aqui uma pizza no domingo. Aí ele, oi? Eu falei assim... Estou aqui marcando um negócio. E ele vai, e eu vejo que é um objetivo tão incomum, assim como eu vou quando ele fala, porque a gente tem um objetivo principal. E as pessoas que entram na minha vida, eu faço questão de colocar ele, assim como ele faz questão de me colocar nas pessoas que entram na vida dele. Eu acho que eu fico imaginando, do jeito que eu sou maluca, do jeito que às vezes eu vou para lugares evangelizar assim. Eu sou a louca que às vezes eu falo, o que eu estou fazendo aqui? O meu marido é mais louco que eu, e é isso que me dá alegria. Se não fosse assim, eu não sei como é que ia ser, né? Tem que ter esse mesmo objetivo, né, pastor? Exatamente. E aí quem uniu vocês dois? Foi Deus. Eu tenho um amigo muito próximo que a mãe dele ficou doente no dia 31 de dezembro. E eu falei para o meu marido, amor, a gente tem que ir lá visitar. Ele falou, tá bom. E a gente passou dia 31 de dezembro no hospital. Por quê? Porque é o mesmo objetivo. Onde que eu encontrar um marido que entender que 31 de dezembro a gente tinha que estar no hospital? Tem que ser Deus para fazer uma coisa dessas, né? Só que, infelizmente, nem tudo é tão perfeito assim, né? As pessoas já estão, às vezes, envolvidas com outra. É isso que eu quero saber. Quando a pessoa já está casada, pastor. Porque alguém pode olhar e falar, Jaque, que lindo que você está falando, mas eu não vivo isso. Eu vou contar uma história de uma pessoa que eu não vou deixar muito claro quem é, claro, mas que vive muito próximo de mim. E que eu tento orientá-la o tempo todo, porque o marido dela não age da mesma maneira que um cristão, e isso, hoje ela está bem firme na igreja, e isso a entristece muito e dificulta muito o relacionamento. Mas o marido dela é cristão, é isso ou não?
Não tem imposição. Tá. E o que ocorre é que o sofrimento que isso causa é muito grande. Mas o erro não vem de simplesmente 1 dia, 2 dias. Não vem simplesmente porque eu não escolhi corretamente. Eu vim fazendo várias escolhas, né? E aí você acaba acontecendo. Você pode escolher uma pessoa que não é cristã e ela se tornar cristã e se tornar melhor do que você. Né? Isso não é uma regra. Deus não colocou regras. Deus é extremamente cuidadoso, Ele é extremamente amoroso. Tanto é que havia só os hebreus e Ele falou assim, não, os gentios também são meus. Então, não condiziria com esse Deus pleno que nós conhecemos. Né? Deus não quer fazer acepção de pessoas, não é isso. Ele só está apontando que você vai ter uma dificuldade. E do momento que você está casado com alguém que não tem a mesma fé, Ele diz, você pode fazer ele ser salvo só com o seu comportamento. E aí tem um ponto crucial nesse processo de relacionamento. Ninguém conserta o outro. Eu só conserto a mim mesmo. As 4 pessoas da minha casa não me consertaram no meu erro. Elas me ajudaram. Quem me consertou foi Deus. Eu estava aberto a me consertar. E acontece a mesma coisa. Você tem que insistir. Você está junto com essa pessoa, às vezes, há 20 anos. E aí eu oriento essa pessoa. Insista, não desista. Não abra a mão do seu marido. Continue com ele. E é difícil, eu sei, eu vivo isso. Porque é o caminho, e eu acho importante a gente falar sobre isso. O caminho, se você já escolheu se casar com alguém que não era cristão, ou se no decorrer do casamento você se converteu e aceitou Jesus, o caminho é você lutar agora essa luta e vencer. E ver esse marido ou essa esposa se tornar cristão também. Não, se separar não é o caminho, né, pastor? Acho que é importante a gente pontuar isso aqui, né? Não, nunca é. Mas ele briga, ele bebe, ele faz isso. Você pode achar a desculpa que você quiser. Você pode achar o argumento que você quiser para culpar o outro. Ele está assim porque houve inúmeras consequências que vieram trazer para esse quadro. E nunca Deus entrou nesse balaio de gato que as pessoas vivem. Porque elas nunca convidaram. Quando ele entra, ele vai arrumar. Só que para isso, há tempo. De novo, o começo da nossa conversa. Há tempo para todas as coisas. Eu dei martelada no meu dedo durante 10 dias. Amanhã eu quero que ele seja curado só porque eu espirrei um remedinho? Não vai ser assim. Eu vou ter que cuidar talvez 20 dias. Talvez 2 anos para ele sarar. É assim no relacionamento. Você vai ter que tratar ele talvez o dobro do tempo que você machucou. Porque as pessoas são muito frágeis. Hoje talvez eu fale para você, nossa, Jaque, fizemos o programa todo, você não me ofereceu nenhuma água. Não, mas a água estava do seu lado. Você que não pediu. Estava ali, era para você. Mas eu não sabia. Aí ficou machucado, todo dolorido. Mas que coisa! Como as pessoas se machucam à toa. Não é assim. Quem ama não se fere à toa. A minha esposa pode fazer o que ela quiser. Ai, combinamos de fazer tal coisa. Eu esqueci. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que esqueço data. Eu não lembro nem do meu aniversário. E ela já percebeu isso. A primeira vez, num aniversário de casamento, ela acabou comigo, né? Claro, né? Aquela delicadeza perfeita. Chegou, estava rosas expostas, luz de vela, coisa mais linda do mundo. Era melhor que ele tivesse me dado um tiro. Era melhor. Foi a pior parte. Acho que a pior parte foi ver que esqueceu, né? Foi. Aí eu cheguei em casa, tinha ido jogar boliche. Olha a pisada na bola. Agora, o último dia eu esqueci de novo, 20 anos. Pergunta se ela lembrou. Quem lembrou foi minha irmã, que me entregou, né? E ela aproveitou para tirar uma casquinha de mim, né? Você esqueceu, um absurdo. Eu já dando risada, já não se fere mais. Ela já aprendeu a me amar do jeito que eu sou. A lidar, né? Sim, aquilo não machuca. Porque ela sabe o quanto eu a amo, não é uma data que faz a diferença. Ela sabe que eu vou amá-la 365 dias do ano. Não é como aquele data, dia. Né? Como se fosse a data do meu casamento. Não faz a menor diferença. Eu a amo em todas as formas possíveis. Ela sabe que eu sou dela pleno. Não é uma parte de mim que é dela. Eu sou todo dela. Ela sabe que ela faz o que ela quiser e eu vou aceitar. Assim como ela não me machuca mais. Por quê? Porque eu sei o quanto ela me ama. Eu não estou preocupado em ciúmes, em onde ela está.
e conhece também a dificuldade, a deficiência do outro Sim, para algumas coisas. ela é falha. No meu relacionamento, eu sempre falo, meu marido e eu, a gente é casal invertido, e eu tenho muito mais dificuldade para datas do que ele. E ele tem que lidar com isso. Então, às vezes, é ele que me avisa do aniversário, às vezes, de alguém da minha família, da família dele. Quem avisa que está chegando é ele, porque ele tem... E ele também tem uma facilidade, meu marido ele é administrador, então ele coloca tudo no celular para avisar ele, né? Que eu sei que é isso que acontece. Mas ele já sabe que é assim, que provavelmente quem vai esquecer sou eu. E a gente lida com a deficiência um do outro, né? E às vezes isso parece ser tão grave, mas não é. É uma coisa tão simples. É tão pequena em vista do amor que é um relacionamento. Você acha que Deus vai... Ah, você esqueceu de falar feliz aniversário para Deus, ele vai jogar um raio na sua cabeça? Não existe isso. Nossa, o relacionamento de Deus é amor. Ele se importa com outra pessoa, independente do que aconteça, da situação, das circunstâncias que aconteçam as coisas. Ele vai te amar, assim como você deve amar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Deus, ele fez um plano perfeito para a gente entender o que é o amor. O amor é, eu abro mão de tudo por você. Deus falou assim, ó, tá vendo? Isso aqui é meu reino. Eu sou Deus. Eu tenho todas as coisas abaixo de mim. Eu não me importo em virar servo, entrar numa barriga, nascer, ser crucificado para você me amar. É isso que ele quer. Pastor, infelizmente eu tenho pouco tempo para finalizar e aqui um dos tópicos que a gente gostaria de abordar ainda hoje, eu tenho 5 minutinhos para encerrar e que somos apenas um, mas essa fala do pastor obviamente me faz lembrar do que a palavra de Deus nos ensina, que é essa relação que ela é quase surreal, né? Mas ela é possível na terra, que é o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, tanto que deu a vida por ela. E a mulher respeitar o marido como a igreja deve respeitar Cristo. Esse exemplo do que deve ser o casamento, para mim, é absolutamente fantástico. Eu queria finalizar pedindo para o senhor falar um pouco sobre isso. Simples. Deus fez, então é possível. Ele não fez como Não Deus. é utopia, não, é possível, não, né? Ele fez como homem. Né? Ele amou tanto a igreja que ele deu a vida. E assim, voltando ao exemplo daquela pessoa que eu te falei, que eu tento orientá-la a se manter no casamento. E às vezes você estando sempre com a pessoa, ela não dá tanto ouvidos quanto ela dá para alguém que há 5, 6 anos não a vê e aparece e diz para ela assim, deixa eu ver se eu lembro exatamente como foi a situação. Puxa, acabei de lembrar e fugiu. Fugiu agora, mas é algo assim que eu tento falar para ela que, assim como Deus abriu mão de todas as coisas pela igreja, ela também tem que abrir mão, às vezes, da dificuldade que é esperar o marido melhorar, a situação acontecer no tempo certo de Deus. E é a mesma coisa, Deus mostrou para a gente o caminho, né? A forma com que se faz isso. Ele abriu mão de tudo, veio, morreu pela igreja. Ah, lembrei. Ela diz assim, ela já casou 3 vezes, a pessoa que há 5 anos ela não via. E ela falou assim para ela, entenda, o primeiro marido sempre vai ser o melhor para você. Os outros 2 que eu tive, jamais morreriam por mim. Eu sei que o meu primeiro marido morreria por mim. Uau. Está na Bíblia. Né? Dai a vida pela sua mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. É exatamente esse exemplo que ele deu, eu consigo enxergar isso como uma facilidade. Porque é fácil morrer pela minha esposa, pelos meus filhos hoje. Não vejo dificuldade, é como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ainda que não seja. Parece esse pastor é meio maluco, não existe isso. Existe. É a coisa mais comum para o homem que entende o que é o amor, porque sem aquela pessoa, praticamente, como eu disse, é a minha mão. Gente, nada do que está na Bíblia é utopia. Tudo a gente foge, real, né? E como o senhor falou, Jesus, ele realiza essa obra como homem na Terra. Sim, e mostra o caminho. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai por outro caminho, somente por ele. Pastor, eu tenho que encerrar, mas foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por esse bate-papo. Quem quiser entrar em contato, tem um e-mail, que é cuts2@gmail.com e o telefone 0 operadora 11 99274 7701.
Prazer recebê-lo aqui, pastor. Espero recebê-lo mais vezes. Que Deus abençoe, viu? Eu que agradeço o convite e já me sinto abençoado de estar aqui com vocês. Amém, amém. A gente Falar também. de Deus é mais do que prazeroso para mim. É maravilhoso, né? Nossa, é muito Uma ótima noite, pastor. Igualmente. Tenho certeza que esse bate-papo falou aí ao teu coração. Quero agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência. Lembrar que eu estou te esperando lá na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, para curtir a página, deixar o seu recado. Eu estou te esperando semana que vem, tá? Aqui no programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos. Eu te falo quem foi o ganhador do sorteio. O sorteio vai acontecer dia 11, então dia 11 eu já publico lá na página quem ganhou, tá? Muito obrigada mais uma vez, ó. Um beijo grande. Amanhã a gente tem encontro às 2h05 da tarde no nosso programa, tá? Fica com Deus. Tchau.